Nesta gravação, eu gostaria de discutir com vocês a influência que as estruturas organizacionais possuem sobre o papel de gerente de projetos e alguns outros papéis presentes dentro das empresas que são ditados pela forma, pela estrutura na qual a empresa está distribuída. Então, o objetivo aqui é falar sobre estruturas organizacionais, tendo em vista que a estrutura organizacional é um fator ambiental da empresa, também conhecido do termo em inglês Enterprise Environmental Factor. É um fator ambiental da empresa que, dentre outras coisas, pode afetar a disponibilidade de recursos, não só humanos, como recursos, por exemplo, de utilização de equipamentos, de utilização de suplementos e coisas que, de determinada forma, são consumidas no dia a dia dentro da empresa. Então, a estrutura organizacional influencia e impacta não apenas a realização de projetos e o papel de gerente de projetos, como também dita a criação de alguns papéis específicos que vão existir de acordo com algum tipo específico de organização. Eu gostaria aqui de ressaltar e tentar fazer com que possamos lembrar é que o papel de gerente de projetos ele vai ser muito influenciado e vai ser muito impactado pelo tipo de organização subjacente no qual ele está trabalhando. Esses impactos irão se refletir em diversas características do papel de gerente de projetos, como, por exemplo, nós temos o nível de autoridade, a disponibilidade dos recursos, quem vai controlar o orçamento do projeto, como que vai ser a questão da jornada de trabalho do staff do projeto, se vai ser integral, se vai ser parcial, a quem relatar o andamento e os problemas ocorridos dentro do projeto, ou seja, quem é o seu gerente superior, e assim sucessivamente. E algumas organizações, inclusive, vão prescrever alguns papéis auxiliares, como, por exemplo, o coordenador de projetos, que vai ser uma pessoa que vai responder a um gerente de projetos de nível superior, que vai possuir uma determinada autoridade e vai trabalhar mais do lado da equipe do que o gerente de projetos, que teoricamente poderia trabalhar mais junto com os seus clientes numa empresa que tivesse basicamente os papéis de gerente de projetos e coordenador de projetos. Vocês podem ver, se alguém já trabalhou com o método Agile Scrum, que também é utilizado para gestão de projetos, o coordenador de projetos seria mais um tipo de Scrum Master, enquanto que o gerente de projetos seria mais um tipo de Product Owner. Mas, por favor, não vamos confundir, nós estamos estudando coisas distintas no momento, né? É apenas uma analogia. Um outro papel que pode surgir em diversas organizações, de acordo com seu tipo, é o chamado de expedidor de projeto. Basicamente, uma espécie de assistente que basicamente vai focar na relação de comunicação dentro dos projetos. A área de comunicação dentro das empresas para a gestão de projetos é muito importante, inclusive ela é uma área própria de conhecimento que nós vamos estudar em gravações posteriores. Mas é importante notar que o expedidor de projetos é apenas um assistente, ele não possui autoridade para tomadas de decisão. Dessa forma, é possível então começarmos a discutir, então agora que nós já vimos que os papéis específicos, o papel específico do gerente de projetos, ou outros papéis que podem surgir com o tipo de organização, tendo em vista que eles são afetados pelo tipo de organização, vale a pena então entender quais são os tipos de organizações que nós podemos encontrar no dia a dia, na nossa vida real. Então nós temos as organizações que são chamadas funcional, nós vamos falar bastante dela, inclusive é um tipo de organização muito parecido com o modelo da Universidade Federal de Alfenas, né, das universidades federais. Nós temos organizações matriciais, e dentro das organizações matriciais nós temos 3 tipos, que são matricial fraca, matricial balanceada e matricial forte. Nós vamos ver que basicamente o que se tenta atingir aqui é obter o melhor da organização funcional com o melhor da organização por projeto, que é um outro tipo de organização que nós temos.
Então, a matricial tenta ser um misto entre as possibilidades de organização funcional e organização projetizada ou por projeto, e vamos falar também um pouco sobre organização do tipo composta. Eu acho então que compensa começarmos a discussão pela organização funcional. Então eu trouxe aqui uma figura que está presente no PMBOK, na quinta edição, que demonstra principalmente que a organização do tipo funcional é uma estrutura, é uma organização hierárquica, onde cada funcionário tem um superior bem definido. No meu caso, cada funcionário que está presente dentro do meu staff, conforme vocês podem ver aqui, relatam a um gerente superior funcional bem definido. Talvez seja fácil enxergar. Imagina a estrutura aqui do Unifol, onde nós temos talvez departamentos. Cada departamento você teria um chefe de departamento e as pessoas que trabalham no departamento estão subordinadas a esse gerente funcional. Normalmente nessas estruturas, nessas organizações funcionais, os funcionários são agrupados por áreas de especialização. Então você tem o departamento de recursos humanos, departamento de marketing, departamento de vendas, e são gerenciados por uma pessoa que é especializada em cada uma dessas áreas respectivas, né? E cada departamento em uma organização funcional exercerá seus projetos independente de outros departamentos. Então nós podemos ter projetos específicos em departamentos, por exemplo, lá da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, podemos ter projetos específicos no NTI e assim sucessivamente, né? E não necessariamente precisa ter uma relação entre esses projetos que são desempenhados por cada um desses departamentos de forma individual. Vocês podem perceber aqui também que o que está cinza aqui na figura, né, são as pessoas, os membros dos seus respectivos departamentos, das suas respectivas subdivisões, sendo gerenciados por um gerente funcional, que estão engajados em um determinado projeto. As organizações funcionais nos proporcionam algumas vantagens, como, por exemplo, uma clara estrutura hierárquica. Assim fica fácil entendermos como trafega, por exemplo, as informações dentro da estrutura, dentro do framework da organização. A organização funcional tem uma questão muito interessante, que é a questão da estabilidade. Nós vamos ver que existe um tipo de organização chamada organização projetizada, onde os membros da equipe eles são dispensados a partir do momento que o projeto é encerrado. Dentro de uma organização funcional, não. Os projetos terminam e as pessoas continuam com outros projetos ou com seus trabalhos do dia a dia, de forma corriqueira, como por exemplo aqui dentro da Universidade Federal de Alfenas. Outra vantagem talvez seja esse agrupamento por especialização, de forma que você coloque pessoas com conhecimentos relevantes, altamente técnicos, especializados acerca daquele departamento onde ela está lotada, o que faz com que tenhamos, por exemplo, uma forma mais fácil ou talvez uma melhor maneira de termos sucesso nos projetos que serão realizados. Mas também nós devemos lembrar que esse tipo de organização funcional, elas têm também algumas desvantagens, né? Uma delas, notória, é justamente a pouca autoridade do gerente de projetos. Normalmente o gerente de projeto nesse tipo de organização ele tem um orçamento muito limitado para poder fazer a gestão de projetos e tem que trabalhar, por exemplo, com os elementos que tem dentro do próprio departamento do qual ele está gerenciando. Fica difícil você, por exemplo, contratar um especialista externo para dar algum tipo de suporte que seja realmente necessário no seu projeto. E lembrando que dentro de uma estrutura hierárquica, o seu chefe de departamento vai responder a um outro chefe e assim sucessivamente, né? Então, teoricamente, a empresa não está toda focada em um projeto específico diante de um departamento em particular. A empresa ou a universidade, ela possui outros objetivos maiores do que esses objetivos de projetos individuais. Então, acaba que você tem pouca autoridade enquanto gerente de projetos. E da mesma forma, fica muito difícil você crescer então na carreira também de gerente de projetos, que você está muito limitado pela atuação do seu tipo de organização, inclusive com recursos limitados. As pessoas que vão trabalhar nos projetos são as pessoas que estão dentro já da empresa e não necessariamente elas vão trabalhar, por exemplo, full time dentro do seu projeto. Elas
não terão como foco aquele projeto particular. Elas têm outras atividades no dia a dia dentro da empresa. Assim, a equipe desse tipo de organização funcional, a equipe do projeto, ela é focada em suas especialidades e não no projeto em particular. O segundo tipo de organização que eu gostaria de discutir com vocês é conhecido como organização por projeto, também conhecido como organização projetizada. Basicamente, algumas características desse tipo de organização é que os times são colocalizados. Quando vocês escutarem o termo collocated, ou colocalizado, basicamente tenta imaginar que eles estão presentes no mesmo espaço físico. Outra característica de uma organização por projeto é que a maior parte dos recursos da organização está investida em trabalho de projeto. Ou seja, projeto é a atividade fim dentro de uma organização por projeto, enquanto que uma organização funcional, projeto é atividade meio. Dentro desse tipo de organização, organização por projeto, os gerentes de projetos possuem grande autonomia e autoridade. Então, conforme vocês podem ver aqui, nós temos diretamente aqui, diferentemente da organização funcional, o staff, as pessoas envolvidas no projeto, os trabalhadores do projeto, o pessoal do projeto, estão subordinados diretamente ao gerente de projetos, que estão diretamente subordinados a um executivo dentro da empresa. Então, nesse tipo de organização, você não tem muita questão do gerente funcional. O que você tem é gerente de projetos com muita autonomia e autoridade dentro do projeto. Então, isso é uma das vantagens. O gerente de projetos tem um alto grau de autoridade, e uma outra vantagem seria você ter a equipe, o staff, dedicado integralmente ao projeto, fazendo inclusive que a gestão de projetos se torne mais eficiente. Entretanto, nós temos também algumas desvantagens em organizações por projeto. Uma delas é a instabilidade da equipe do projeto, do staff, após o término dos projetos. Como a empresa está toda focada em projeto, e lembrando que o projeto tem um início e tem um fim, a partir do momento que o projeto atinge o fim, a equipe é dispensada, ou seja, eles perdem seu emprego. É muito comum, então, as pessoas às vezes são contratadas por um contrato para trabalhar dentro de um projeto. Acabou o projeto, acabou o seu emprego. Uma outra característica, talvez algumas pessoas vão encarar como desvantagem, é que dentro de uma organização por projeto, não necessariamente você tem a mão de obra especializada prontamente disponível. Muitas vezes você tem que buscar pessoas fora da empresa para contratar, para montar sua equipe de projeto. Isso tem que ser feito, você tem que montar sua equipe de projeto a cada projeto que se inicia, né? Então isso talvez seja uma desvantagem comparado com o funcional, onde você tem departamentos ou subdivisões dentro da organização com mão de obra muito especializada. Uma outra questão que pode acontecer também é você talvez ter um uso ineficiente de recursos, de forma, por exemplo, que você tenha, por exemplo, uma atividade de sequenciamento entre papéis, entre as pessoas do membro de sua equipe, e as pessoas não podem ser distribuídas para os outros projetos, em particular no momento que está ocioso. Às vezes um trabalhador está esperando um outro trabalhador, um outro papel dentro do projeto terminar uma tarefa, ele está ocioso enquanto isso. Dentro de outro tipo de organização, ele poderia estar fazendo sua atividade corriqueira e não ficar ocioso, diremos assim. Existem outras formas de uso ineficiente de recursos que nós vamos ainda discutir ao longo dessas gravações. Agora que já falamos tanto de organização do tipo funcional quanto de organização do tipo por projeto, nós podemos falar também de organização do tipo matricial, que basicamente é subdividido em 3 tipos, que é a organização matricial fraca, que é muito similar à organização funcional, ela tem essa tendência a ser parecida com a organização funcional. Nós temos a organização matricial do tipo moderada, que é uma mistura de organização funcional e organização por projeto, e nós temos a organização matricial do tipo forte, que é mais similar à organização por projeto. Então nós vamos discutir um por um aqui. Aqui eu tenho
a figura com a estrutura de uma organização matricial fraca. O que vocês devem perceber é que uma organização matricial fraca, ela mantém muitas das características de uma organização funcional, e nesse tipo de organização matricial fraca, o papel do gerente de projetos é mais como se fosse um coordenador de projetos ou um expedidor. Lembrando que um expedidor de projetos, o trabalho de um expedidor de projetos, é mais como um assistente de comunicação do pessoal do projeto ou como um coordenador de comunicação dentro do projeto. Também recordando que o expedidor não pode e nem possui autoridade para tomada de decisões. E já que os gerentes de projetos no tipo de organização matricial fraca é mais visto como um coordenador de projeto ou um expedidor, lembrando que já o coordenador de projeto ele possui um poder para tomar algumas decisões, embora limitado, e possui alguma autoridade, lembrando também que ele deve relatar a um gerente de nível superior, no nosso caso aqui, um gerente funcional, um function manager. Já a organização matricial forte, ela possui muitas das características da organização do tipo por projeto. E tem como outras características a questão dos gerentes de projetos estarem disponíveis full-time, com bastante autoridade, e nós temos também o nosso staff administrativo do projeto também trabalhando de maneira full-time. Então, observe que nesse tipo de organização existe o reconhecimento da importância do papel do gerente de projeto full-time, inclusive com a presença de um gerente dos seus gerentes de projeto. Ou seja, embora o seu staff ainda não seja full-time, possa trabalhar em outras atividades dentro do seu departamento no qual ele está subordinado, há um reconhecimento da importância de pessoas específicas no papel de gerente de projetos para trabalhar dentro da organização. E nós temos também a organização matricial balanceada. Dentro desse tipo de organização balanceada, conforme eu acredito que vocês já possam prever, é reconhecido a importância de um gerente de projetos, conforme vocês podem ver aqui na figura, existe o papel do gerente de projetos. Entretanto, esse gerente de projetos, ele não possui total autoridade sobre o projeto e total autoridade sobre o orçamento do projeto. Ela é um misto entre tentar chegar a uma mediana ou uma média entre o que vem a ser uma organização matricial ou uma organização projetizada e uma organização funcional. Então eu trouxe essa figura aqui, acho que foi de um vídeo que eu assisti online sobre gestão de projetos com o PMBOK, que talvez ilustre bem justamente como estão subdivididos os tipos de organizações e como elas influenciam o papel do gerente de projetos. De um lado do espectro, nós temos organizações do tipo funcional, do outro lado do espectro, nós temos organizações por projeto. Dentro desse intervalo, nós temos as organizações matriciais, que se subdividem em matricial fraca, matricial forte e matricial balanceada. Sendo que a matricial fraca ela é mais tendenciosa para organização do tipo funcional, enquanto a matricial forte ela tem uma inclinação maior para organizações do tipo projetizada. Poderia tentar mostrar algumas vantagens, então a matricial fraca, por exemplo, talvez ela tenha maior vantagem com relação à coordenação do projeto e acaba obtendo uma melhor comunicação, enquanto que a matricial balanceada teria uma intensa comunicação e uma gestão de projeto talvez mais eficiente do que a matricial fraca. E já a matricial forte, que é mais tendenciosa para projetizado, nós temos aquela característica que o staff do projeto não é dispensado após o projeto,
Então isso talvez seja uma vantagem, né? Diferentemente da projetizada, onde eles são dispensados, dentro da matricial forte tem essa característica que não, e também possui uma comunicação mais eficiente, né? Mas existem algumas questões também que nós devemos discutir, né? Dentro da matricial fraca, por exemplo, nós temos uma gestão de pessoal um pouco mais complexa, né? E acabamos tendo uma estrutura duplicada para relatar o status do projeto. Já a matriz balanceada, nós temos basicamente um conflito potencial entre o gerente de projetos, entre o gerente funcional e o gerente de projetos, né? Você acaba tendo poder para as duas pessoas, né? E você acaba tendo também uma estrutura duplicada para relatar o status do projeto. Você tem que ficar relatando o status do projeto, tanto para um gerente de projeto como para um gerente funcional. E já a matricial fraca, na verdade a matricial forte aqui, ela acaba sendo também uma estrutura duplicada para relatar o status do projeto. Isso pode ser, talvez, encarado como uma desvantagem. Eu gostaria que vocês não se preocupassem se nesse momento vocês estiverem sentindo sobrecarregados de informação, pois eu sei que esse é um tipo de aula que é um pouco que fica difícil enxergar talvez a floresta a partir das árvores. Muita informação, muitas características, muita comparação. Então, fique tranquilo, talvez esse é um tipo de aula que você tenha que assistir mais de uma vez, mas tente sempre usar o bom senso e a intuição, pois grande parte dessas estruturas organizacionais elas podem ser derivadas a partir da intuição. Mas de qualquer forma, o PMBOK nos fornece uma tabela comparativa entre esses tipos de organizações que pode facilitar o nosso entendimento, resumindo assim todo o conhecimento discutido dentro dessa gravação. Então, por um lado, vocês podem verificar que nós temos algumas características do projeto que são afetadas pela a estrutura organizacional que eu tenho. Dentro da estrutura organizacional eu tenho a funcional, a projetizado e a matricial que se subdivide em fraca, balanceada e forte. E cada um desses tipos de organizações afetam, por exemplo, a autoridade do gerente de projetos, a disponibilidade de recursos, a quem relatar, quem gerencia o orçamento do projeto, o papel do gerente de projetos, basicamente sua jornada de trabalho e também a jornada de trabalho do staff administrativo da gestão de projetos. Então nós podemos verificar, por exemplo, que uma organização matricial fraca fornece baixa autoridade ao gerente de projetos, com baixa disponibilidade de recursos, sendo que existe o papel de gerente funcional, o qual o gerente de projetos deve relatar, e nesse tipo de organização, por exemplo, o papel do gerente de projetos é um papel parcial e não está full-time disponível para o projeto, assim como os membros dentro de cada departamento funcional. O que o PMBOK tenta fazer, então, é traçar um mapa dos tipos de organizações existentes para tentar entender exatamente qual a influência desse tipo de organização dentro da autoridade do papel de gerente de projetos. Entretanto, às vezes tentar separar esses tipos de organização de formas com interseção vazia é muito difícil. Existe uma interseção entre elas e na prática o que acontece é que muitas organizações envolvem todas essas estruturas em vários níveis. Por exemplo, uma organização funcional pode criar uma equipe especial para conduzir um projeto que é crítico para a empresa, fornecendo dessa forma a seus membros algumas características de uma organização projetizada, como, por exemplo, poder de decisão. Uma organização matricial pode permitir que pequenos projetos sejam gerenciados, por exemplo, por departamentos funcionais. Ou seja, eu posso ter uma organização híbrida que vai tentar customizar todas essas possibilidades de organizações previstas do PMBOK dentro daquilo que é mais real para o seu dia a dia. É o que o PMBOK chama de organização do tipo composta.